bem? Olá! Tudo bem? Saudades! Façam favor! Bom ano que ainda não tinha visto cores! Cá estamos. Ora bem, hoje vamos para uma conversa diferente, quer com a Rosa e quer contigo também, mas eu quero começar aqui pela Rosa, depois já vou a alguns aspectos que eu acho que são muito importantes tu poderes explicar. Primeiro, com a Rosa, o que é isto de claustrofobia, que é uma coisa de que tanta gente sofre e às vezes com um grande desgaste, porque as pessoas, entretanto, condicionam-se a vida toda. Não vão àquele prédio se puderem, porque depois é no 6º andar e no 6º andar, sem elevador, hein? Não fique neste sítio, porque, ou seja, passam a vida a condicionar a vida por causa de uma fobia como esta que eu não tinha. É verdade, sim. De facto, o que mais acontece é as pessoas terem fobias desta natureza. A claustrofobia está muito presente na vida das pessoas. As pessoas, efetivamente, têm por natureza de tentarem controlar os seus medos. E há pessoas que não controlam tão bem e cada vez ficam piores e fazem os evitamentos e depois ficam mesmo muito doentes. E há outras, como a Nuneiro, que conseguiu sempre controlar muita força e sempre conseguir controlar a situação. O que é facto também é que a fobia, que é a claustrofobia, vai cada vez mais ficar mais gravada. Embora a pessoa que está na situação pensa, se eu ultrapassei isto, obviamente que já não vai acontecer mais. Mas não, como vai com os ses, vai tentar controlar. Se me acontecer, logo eu vou ver o que é que vai acontecer, mas vai com o se. Não é e quando... ficou gravado o esforço que fez para ultrapassar aquele momento, não é? E ficou mais gravado o momento. Nossa mente, com os nossos sistemas de representação da realidade, que é com os nossos ouvidos, com os nossos olhos e com os nossos sentidos, as nossas sensações. Tudo que acontece naquele momento em que está com medo, fica gravado na nossa mente. Logo, na próxima vez, o cérebro vai responder imediatamente a essa, vai fazer uma reação ao estado parecido que foi da última vez que teve medo. E muitas vezes, como controla muito bem, no caso, como controla muito bem, vai controlando e pensa, não vai acontecer nada, mas basta haver uma coisinha pequenininha que identificou, que o cérebro identificou, e que é muito idêntica à última, que foi muito desagradável, e imediatamente a resposta física, mental primeiro, e depois física, vai aparecer em sintomatologia. Nomeadamente, e eu não saberá explicar isso, porque passou pela situação, as mãos a suar, principalmente a hiperventilar, começar a sentir que o ar não entra de maneira nenhuma, a sentir que tudo está muito mais apertado e as mãos muito suadas e o coração a disparar. E o sofrimento, se isto me acontece novamente, é muito desagradável, sim. Herozinho, para mim é sempre herozinho. Tu recordas se isto começou muito cedo? Ou seja, se na verdade é uma coisa que tem poucos anos ou se já começou para trás? Lembras? Não, sim, lembro-me, fui ajudado há uns anos a tentar localizar no tempo de vida onde é que poderia efetivamente ter começado e como faço muita sinapse, fui para casa pensar, deram mais ou menos o tempo, numa consulta de medicina quântica, a Rosa sabe, eu contei-lhe, disseram-me, olha, mais ou menos aqui neste tempo de vida, era pequenito, 6, 7 anos, 5... por aí. Não sabemos o quê, tento descobrir. Fui para casa pensar do que é que poderia ser e de facto acabou por ser uma coisa completamente involuntária, que não vem de mim, na realidade vem da minha mãe, que tem para aí toda a lista de fobias que eu conheci mais alguma. A minha mãe, sim, ela preenche o quadro. Um beijinho para si. Muito grande. Aliás, foi para ela e para as fobias todas, e que são muitas. Entretanto, tudo se passava com brincadeiras normais entre pai e filho, de vai para cima do sofá e almofadas em cima e mete a cabeça no fundo do sofá. Aquelas coisas que os pais fazem. E a minha mãe, sim, eu lembro-me de ouvir a minha mãe muitas vezes dizer, olha que o rapaz assim não tem ar para respirar, olha que o rapaz... E ela própria hiperventilar. Parece-me a mim que vem deste momento. Portanto, eu teria 4, 5, 6 anos. Eras pequenito. Sim. Isto faz sentido? Faz muito sentido. Ou seja, esta brincadeira inocente, quer dizer, eu vejo o meu marido fazer isto com o meu filho a toda a hora, não é? Sim. Isto pode... Essa brincadeira não tem mal nenhum. Os pais devem brincar e podem brincar muito com os filhos. O grande problema é que os filhos, quando pequeninos e mesmo até em adultos, nós estamos sempre a aprender. Mas em pequeninos nós somos uma esponjinha, nós aprendemos tudo. Quando uma mãe, que é a figura de vinculação mais perto da criança, o pai também, mas necessariamente mais a mãe, se está com muitos medos, o bebê, a criança, vai crescendo a aprender os medos ou as alegrias ou as seguranças, quer estar por perto. Claro. Se brincar não tem mal, a tirar uma almofada e ficar com a cabecita por... Agora se diz logo a seguir, vai-te faltar o ar, cuidado que vais ficar mal, vai faltar qualquer coisa, vai se sentir, vai cair, vai se magoar. Este reforço vai entrando.
E vai entrando, e então a criança vai crescendo de que isto posso fazer porque eu gosto de fazer, mas ao mesmo tempo eu posso me magoar, vou-me sentir mal. Então, com o reforço do dia a dia, dos medos da pessoa que está a passar isso, a criança vai tornando-se um adolescente com medos, vai se tornando um adulto com medos, mas não se apercebe de onde é que vem. Está sistematizado. Nós chamamos na terapia ancorado. Ancorado verbalmente e também com não verbal, porque a mãe, quando ele estava perante uma brincadeira, ai, cuidado, certamente não faria isso, ou poderia fazer. Olha, cuidado, vais-te magoar, não faças isso. E é impressionante o quanto nós gravamos a informação que vemos, que ouvimos e que sentimos. Então ele foi ouvindo isso. Com o tempo, a coisa foi começando a ficar sistematizada. Ou seja, no teu caso, Eiro, tu conseguiste acabar por, e eu digo isto porque te conheço bem, aliás, nem este teu lado ao pé de mim nunca aconteceu. Portanto, era para mim desconhecido, porque se alguma vez aconteceu, controlaste tão bem que eu não me apercebi. Ou seja, com o passar do tempo, tu acabaste por arranjar ferramentas mentais para sobreviveres a cada um desses momentos, com sofrimento para ti, como é óbvio, porque o corpo responde em termos físicos de forma muito intensa, mas a não comprometeres nem os outros. Não gosto de pedras no sapato, portanto, imagina se acontece no elevador, que já aconteceu, aliás, como viram, a história também contada não só por mim, como pela Estrada e pela Vanessa, não quer dizer que eu já entrei naquele elevador em que aquele episódio aconteceu, eu já voltei a entrar, eu quis voltar a entrar no elevador logo a seguir. Nomeadamente durante as consultas e no dia em que gravámos esta pequena entrevista com a Rosa para a Tarde é Sua, aconteceu um episódio no elevador daquele prédio, porque simplesmente não é porque parou ou tenha ficado fechado, simplesmente o tempo que dista entre o elevador dizer-me que está naquele andar e abrirem as portas foi o suficiente para, descomprometidamente, as mãos começarem a suar, disparar logo o coração. Eu fiquei no elevador, eu não fugi do elevador. Eu estava no primeiro andar, tinha que ir para o quarto, voltei a carregar no botão e voltei. Eu não fujo. Nada me vai impedir de continuar a minha vida. Senão depois também não poderia andar de avião, depois não poderia fazer tantas outras coisas que faço, cerebralizando muito em alguns momentos, mas faço, nada me impede. Isto é uma coisa curiosa, porque no caso do Nuno, e porque tem um nível de conhecimento diferente e um nível de consciência e personalidade dele também, porque é dele também acima de tudo isso. Ele vai à procura de respostas, ou seja, ele já questiona sobre, e a maior parte das pessoas, porque não estamos habituados a refletir sobre isso, não vamos à procura dessas respostas, achamos só que é uma fatalidade que nos aconteceu. Sim, há muito isso, e também estas pessoas que têm este tipo de fobias são pessoas muito intelectualizadas, normalmente são perfeccionistas. Há de reparar que, Fátima, as pessoas que têm mais este tipo de fobias, normalmente elas são muito intelectuais, elas gostam de pensar. Aquela cabeça não para, e nós temos aqui um bom exemplo, tudo intelectualizadíssimo, e vai fazer aquelas análises todas quando vai para casa, quando eu falo com ele, e vem o filme já todo montado. Já revira os olhos. já digo, por favor, já encolhe os ombros, já me vira as costas quase. Mas porque é necessário perceber as coisas. Ele quer perceber tudo muito, então intelectualiza tanto que tem que perceber tanto. Só que as fobias, elas são emocionais e de facto racionalmente nós não conseguimos perceber. É exacerbado este medo e não é racional, porque se fosse racional sabia perfeitamente que dentro do elevador ou até dentro de uma caixa tem ar para respirar e o nosso corpo respira, pronto. Durante o tempo, meu Deus. Sim, tem ar para respirar, a não ser que lhe tirássemos o ar dali de dentro totalmente. Por isso, quando as pessoas passam por este processo, elas raciocinam e fazem toda a sua análise, mas não é racional, portanto é das emoções. Nós temos que ir à procura o que é que ficou gravado, qual a emoção que estava ali presa para podermos libertar. E foi isso que eu andei a trabalhar com o Nuno. Também é de referir... Isto não foi uma sessão, as pessoas viram aqui uma reportagem com uma sessão, mas vocês fizeram várias sessões. Aliás, explicámos isso aqui. E eu expliquei também ao Nuno, porque ele gosta de saber muito bem as coisas e acho muito bem, Nuno. Precisamos de entender. Quando nós estamos a trabalhar uma fobia que aconteceu ainda não há muito tempo e que houve um trauma e que a pessoa se lembra muito bem o que é que aconteceu. Imagina uma fobia de cá dentro do elevador e que se lembrou logo a seguir, quando ele teve aquele episódio, e eu tratasse, era mais fácil. Quando está lembrado uma coisa muito fresca. E eu, de qualquer das maneiras, fiz com ele outras coisas, mas acima de tudo eu fui perceber, e antes disso deixe-me explicar o seguinte, o Nuno e muitas pessoas muito intelectualizadas o que é que fazem? Tentam perceber, e à maneira delas, arranjar estratégias, como a Fátima disse muito bem, para resolver. Só que fica semi-controlado.
Sabe, aquela comida que não fica bem cozinhada, fica mais ou menos, come-se, mas não é totalmente gostosa, que não está boa, não está macia. Então a coisa também aqui não estava resolvida. Estava semi. Certo, consigo controlar em alguns lugares, mas não consigo controlar noutros. E não percebo porquê. Porque racionalmente eu poderia controlar em todo lugar. Mas há qualquer coisa que ali, naquele momento, despertou que ele já perdeu o controle. E o que foi no caso do elevador? O elevador lá no prédio é bom para os fóbicos, porque assim posso tratar logo as fobias. Demora 10 segundos mais ou menos a abrir a porta. Quem não sabe disso, chegou ao chão e tem que contar até 10 para a porta abrir, que a porta não abre imediatamente. Então, para quem está à espera que a porta se abra e ela não abre, o cérebro imediatamente foi associar a um evento qualquer que está lá gravado e dá a mesma resposta de sintomatologia. Os sintomas vão ser então... Vai-me faltar, já não consigo sair, vou ficar aflito. E então aí vai disparar, depois então aí é umas a seguir às outras, não consegue. É de uma forma inconsciente. É de uma forma inconsciente. Aliás, e ainda bem que perguntou isso é de uma forma inconsciente. Eu já lhe explico então. Não, ia pegar no episódio que aliás ali a Vanessa e a Raquel partilharam, aquele episódio de vocês estarem os três no elevador. Porque segundo sei, tu aí descontrolaste mesmo, ou seja, precisa a Vanessa dar-te uma valente bufetada. Quase que estava a respiração lá massa comigo e foi preciso o nosso querido assistente, o Mateus, ir-me lá buscar, porque nós não saímos dali nem por nada. Ao que elas diziam, inclusivamente, fisicamente, a cara inchou toda, fiquei deformado. Não sei, não vi. Sim, não estavas lá. É horrível. E achei, falava acho que ainda hoje com a Rosa, que depois daquele evento achei, bom, depois disto estou preparadíssimo, já percebi que daqui não faleço. Portanto, a partir não melhorou, pelo contrário. Fiquei ainda mais desperto para aberturas de portas 10 segundos mais tarde. Que era uma coisa que mas ao mesmo tempo isto, conhecendo a tua personalidade, isto deve-te enervar bastante, porque tu gostas de manter as coisas sob controle. Ora, aí está. Não controlas, estás habituado a controlar tudo, és uma pessoa metódica. É o trigger que acontece muitas vezes numa viagem de avião, que já me aconteceu. Ou seja, o saber que não posso sair na próxima paragem, não é propriamente próxima paragem, Costa da Caparica, você não sai. Portanto, a partir do momento em que entramos num voo, seja ele de 3 horas ou de 10, já aconteceu. Resolvi-o. Tive um ataque de ansiedade. E, portanto, a primeira coisa, eu estava a dormir, acordei a meio da viagem, tudo escuro. Eu nem sabia, ainda estava a acordar, já estava com palpitações e com as mãos a transpirar. E, na realidade, foi a vergonha de fazer uma grande barraca no meio do avião. Foi o medo do ridículo que me fez acalmar. Ou seja, aquilo que eu percebi é que eu consigo controlar os meus picos de ansiedade. E a partir do momento em que isso aconteceu 3 vezes em 3 situações diferentes, eu nunca mais tive. Agora, segundo sei, tu não eras propriamente uma pessoa que tivesse desperto para a hipnoterapia. Não, na realidade, como pessoa, sinto-me sempre disponível para ler, para ouvir, para não julgar e não rotular. Fica muito difícil, e não me estou a desculpabilizar, mas fica muito difícil com tantos anos de informação, uma boa e outra menos boa, e sobretudo de estereótipos claramente errados, fica muito difícil de não classificar a uma primeira abordagem a hipnoterapia. E, portanto, não é fugir, mas tem reservas, não é? Politicamente correto, tem reservas. E achavas que não eras, provavelmente achavas que não eras hipnotizável. Nem nunca pensei, foi logo pelas reservas mas é o que é? És um biscoito, é magia, o que é isto? És um biscoito, é muito bom, és um biscoito. O que eu descobri, e foi a primeira pergunta que fiz à Rosa, que a Rosa fez questão de não me responder e de me deixar passar pelo processo, e ainda bem, que era para não me condicionar, perceber que quem se deita naquele sofá continua presente, não vai para Timbuktu, não vai numa viagem com bilhete de bordo, está lá, sente tudo, ouve tudo, todos os barulhos e sabe onde é que está. Não tem nada. Não deixa de fazer o processo. Não deixa de fazer o processo, sim. E depois, com o continuar do processo, outras coisas no nosso corpo vão mudando, porque vamos estando cada vez mais receptivos. Como sou muito controlador, e agora falo pela Rosa, porque pronto, demorou muito, não demorou muito, mas demorou alguma, até que o racional deixasse a coisa fluir. Não vou mentir. Eu lembro-me das primeiras 2 sessões, eu fazer o que me estava a pedir, mas a conjecturar, a fazer sinapses. Ora bem, eu disse, isto é por causa disto, é porque não... ouvias a indicação, mas não desligavas. Não querias controlar até a indicação da terapeuta. Não, estava a arranjar uma explicação para aquilo ser assim.
Credo! Pois é isso mesmo. Canseira! Foi um bocadinho. Também, olha, quando faleci, as faleci. palavras. Sim, é verdade. Porque a partir do momento ainda não aconteceu. Explique isto, porque isto, vamos lá ver. Aquilo O que máximo dá-me, mas é mesmo assim, ele quer controlar tudo. Não, ele quer controlar tudo. Mas isto faz confusão às pessoas, que isto que o Nuno estava a explicar. A pessoa está ali, presente, ou seja, presente, sabe que está ali, sabe o que é que está a fazer, mas não deixa de cumprir as indicações que estão a ser feitas. Isto faz confusão. As pessoas acham que é interessante. Adormecem, vão para um campo qualquer, vão para a estratosfera. Podem e é lá na quiserem estratosfera também. que... não, explique lá o que é que acontece. Há vários tipos de transe hipnótico e há pessoas que atingem um estado diferente de outras. Pessoas que são muito hipnossensíveis e vão muito profundamente e é muito agradável. E há pessoas que desligam e entram, há quem entra em alfa, que é um transe mais leve, há quem entra em teta e há quem entra em delta. Em delta sabe que apagou, foi e melhorou e está tudo bem. Para nós trabalharmos o ideal é o teta, que é um transe onde acontecem os fenómenos hipnóticos, que as pessoas dizem assim quando voltaram da sessão, e ele sabe disso. Quanto tempo achou que teve aí na sessão? Diz o Nuno para mim, 15 minutos, 10, 15 minutos? Eu disse-lhe teve 50 minutos. Ele, não pode ser, não pode ser. Há uma distorção do tempo. Como também se pode ficar de tal maneira relaxado e num estado tão bom, tão apropriado, que sente frio. Porque as nossas ondas cerebrais baixam e está num estado mais baixo, o corpo arrefece imenso. E quando também vamos dormir, precisamos ter qualquer coisa para nos cobrir, porque o nosso cérebro também baixa as ondas cerebrais. Daí a mantinha. As pessoas podem sentir muito frio. Claro que depois que me aceita as minhas sugestões, eu posso dizer que ele está num lugar maravilhoso, a passear numas férias que ele gostasse muito e poderia ter muito calor. E aí já não precisava da manta para nada. Não foi o caso, não foi frio até às 4 da tarde. Porque eu fiz uma sessão a ensiná-lo a descontrolar controladamente. E eu gosto muito deste trocadilho. Descontrolar controladamente. Isso e você pode descontrolar controladamente. Fala nisso, e nós os dois apagamos já. O que acontece? Ela também. E acontece que... Descontrolar controladamente. Eu agora quero já aqui falar. Ser imperfeitamente perfeito. E descobri uma coisa. Por isso é que ela revira os olhos. Porque antes de passarmos à parte da sessão propriamente dita, estamos a conversar, sentados numa secretária, conversar sobre imensas coisas. E eu comecei a perceber... E a Rosa faz muitas perguntas que tu não te apercebes qual é o objetivo, ou seja, tu respondes naturalmente, claro. e ela depois lê nas Eu comecei a perceber que havia certos momentos em que o tom de voz da Rosa mudava no meio da conversa na secretária. E fiquei a pensar naquilo, mas não disse nada. Passámos para a sessão, fizemos a sessão, correu tudo lindamente, e no final, são mais 15 minutos para eu tirar dúvidas, eu digo, Rosa, quando estamos ali a conversar, normalmente muda o tom e a Rosa confirmou-me e faz sentido. Claro, sim. É que nós, as pessoas quando estão comigo, eu não quero que pensem que eu sou perigosa, porque esta a dizer, esta senhora não se pode conversar com ela, que ela está sempre a usar hipnose. Isto é um defeito, de facto, profissional, mas eu estou sempre a usar conversa hipnótica. Porque se nós pudermos comunicar bem, porque é que vamos comunicar mal? Então há palavras que nós usamos, chama-se transe conversacional, que tem a ver com a boa eficiência de comunicação. Se eu puder dizer para si, pode-me dar esse papel que tem no seu... Muito obrigada. Como eu disse, pode, estiquei-lhe a mão, isto tem uma comunicação eficiente, porque já estou a esticar e disse a palavra pode. E acenei com a cabeça. E portanto está-me praticamente agora, se eu lhe dissesse imediatamente, dê-me esse papel, Fátima disse, nada. Não quero dar. A comunicação, obviamente, quando eu estou a falar com alguém, e isto é uma coisa muito simples para só dizer, quando eu estou a falar com um paciente, eu estou também a ancorar situações positivas na pessoa. E eu vou dar um exemplo muito simples. Quando estão a falar coisas tristes, coisas que normalmente quando me procuram, falam-me de coisas que incomodam. E eu quebro o estado, mudo a conversa e digo, vamos descomprimir um pouquinho, conte-me algo bastante engraçado que já tenha vivido, para descomprimir um pouco. É tratamento. Só que não é no cadeirão.
E a pessoa nem se apercebe. não se apercebe, mas eu estou a trabalhar para o bem-estar daquela pessoa. E a pessoa vai buscar um evento qualquer, uma recordação positiva. E eu, por exemplo, faço isto. Imagino, ai que ótimo que isso foi. Está a ver, coisa maravilhosa. Mas toquei-se neste sítio. Por exemplo, não é esta a sua âncora? Eu sei. E eu toquei naquele sítio. E da próxima vez que me conta uma coisa mais feliz, eu volto a tocar no mesmo sítio. Só que a pessoa não sabe. Quando a pessoa está triste, ou com um evento mais triste, eu posso aliviar a coisa porque eu vou tocar aqui com a minha mão e a mente da pessoa, portanto o cérebro gravou aquela vivência e guardou as substâncias químicas daquela emoção, daquela vivência. Quando eu faço isto, espoleto o bem-estar e o cérebro envia um pouquinho de bem-estar. Que engraçado. Isto É para realmente muito para curioso. responder àquela tua pergunta quando dizias que tinha alguma renitência em relação à hipnoterapia, a Rosa explica muito bem Eu a deixo toda a nível gente à de vontade, química, não é? de quântica, o que é que se passa. E partindo do pressuposto que eu acredito já de mim, piamente, que tudo é energia, fica muito mais fácil para mim compreender o processo e deixar-me ir. Claro. Portanto, nesse caso, Eu penso que, deixa-me facilitador. perguntar também Sim, isso, eu acho que Nuno. sim. Eu penso que quando a pessoa quer se tratar e procura alguém que confia, porque se nós não confiarmos nada resolve, Sim, não vale a pode pena. ser o melhor terapeuta do mundo. Sim, claro. A partir do momento que estamos com alguém que quer o mesmo que nós queremos porque é terapeuta, é um terapeuta credenciado, é uma pessoa de respeito, que está a fazer algo que sabe fazer, e a pessoa quer também tratar-se, se ela ajudar no processo, tudo vai funcionar. Neste caso, também nós temos nas palavras comandos embutidos. Eu posso dizer lá em casa para o meu filho, eu não tenho filhos pequenos, tenho uma filha, mas se quiser que ela me coloque a mesa, eu posso dizer, vai pôr a mesa. E ela diz, não vou, não apetece. Mas se eu disser assim à minha filha, isto é comunicação eficiente, queres pôr a mesa agora ou daqui a pouco, filha? Isto é ótimo. Ela vai pôr a mesa, porque a única sugestão, hipótese que eu lhe dei é que ela vai pôr a mesa. Só que ela não fica contrariada, tem tempo para escolher. Ou agora... Vou já ou adotar daqui a essa lá em pouco. casa. É E as senhoras também Isto podem queres pôr dizer... a mesa agora ou daqui a pouco, filha? Mas pode também dizer assim, filha, vais tomar banho agora ou antes do jantar? Ela só tem hipótese de tomar banho agora ou antes do jantar, só que ela pensa que a mãe lhe está a dar uma grande possibilidade. Que fixe, eu vou tomar banho só antes do jantar. Ela só teve Não é aquele tempo. extraordinário? Essa parte dela é muito despejada. Mas não é extraordinário. Mas isto. outras coisas, os deveres. e outras Passarmos a este reforço, porque o que vamos fazer aqui é só já um reforço final, vamos dizer assim, queria-te perguntar, Nuno, se tu já notas no teu dia-a-dia diferenças? Ou já há situações em que tu percebeste que as coisas estão para um bom controlador, estas coisas, a claustrofobia ou estas situações que temos falado aqui resumem, não são a questão. Para mim acabam por ser sintomatologias de uma questão que é nossa, que é muito pessoal e se calhar muito maior e muito mais profundas e que acabam por se definir assim também. E em micro situações de controle, dia a dia sinto muita diferença. Sentes que Sim. realmente já... A calma que tens que ter para não hiperbolizar uma situação, deixar de pensar tanto, ou conseguires condicionar os teus pensamentos para outro caminho diferente que a tua mente te levava antigamente. tua mente levava-te a derrapar rapidamente e agora está... Ou a hiperbolizar coisas que não têm que ser... Quando se pensa muito e muito rápido isso acontece e comecei a controlar, mas de outra forma. Descontrolada. A controlar descontroladamente, exatamente. Bom, então agora, Sabe que as Rosa, pessoas precisam de aprender, todas elas, e é bom que as pessoas em casa aprendam isso, a sermos imperfeitamente perfeitos, porque isto de ser perfeitamente perfeito dá muita canseira. Não dá resulta. isto, é porque nós não resulta. Então, ele está a aprender a ser imperfeitamente perfeito e a dar tempo. E por isso, quem diz que nós estamos bem, normalmente nem são as pessoas, nós, são os outros, dizem, tu agora estás diferente. claro. Não é? Vamos Mas embora. calma. Bora? Vamos Tranquilo. embora. Até já. Até já. Até já. Então, como sempre, não é, Nuno? Já conhece a minha voz. Eu só lhe vou pedir que se permita mais um pouquinho a estar aqui comigo para finalizarmos uma pequena coisinha. Está bem? Então vamos fechar os olhos, por favor. Isso, aconchegar. É muito bom. E então, enquanto isso, eu percebo que para si pode descontrolar controladamente. E como é bom falarmos sobre isso. Então agora, deixando apenas que o seu corpo, que a sua mente possa se deixar levar pela minha voz. Você já conhece a minha voz. A minha voz é calma, é tranquila.
e mais calma e tranquila irá ficar daqui a pouco. Então, para isso, o que eu lhe vou pedir é que não se esforce. Hoje pode, agora pode. Não faça força sequer para fazer força. Deixe-se ir, deixe acontecer. E hoje vou-lhe pedir que novamente imagine um pouquinho mais na continuação daquilo que temos feito. Imagina aquela escada bem tranquila que ao longo destes dias, destas sessões, você tem treinado a se deixar descer, a poder ir para aquele lugar tão seguro. Eu conto de 10 a 1 e quando chegar a 1, simplesmente você estará lá, naquele lugar bem seguro. 10, coloque-se lá mentalmente e apenas vá descomprimindo. 9, e curiosamente você pode até se perguntar qual a parte do meu corpo está mais quente, qual a parte do meu corpo está mais pesado, qual a parte do meu corpo está mais inquieta. 9, 8, mais e mais profundo. 7, e ainda assim pode ouvir a minha voz e deixar-se levar cada vez mais e melhor. 5, 4, 3, isso mesmo. E todo e qualquer ruído aqui da sala você conhece e deixa-se apenas levar. 2, serve para acalmá-lo cada vez mais. 1, coloque agora os seus pés. Isso mesmo. E permita-se caminhar nesse corredor imaginário, agradável ao seu jeito. E enquanto vai descendo, sabe que lá ao fundo tem uma porta que divide o tempo e o espaço, o tempo daqui e o tempo do seu interior. Assim que eu contar de 1 a 3, quando chegar a 3, você simplesmente se vai deixar ir lá e vai abrir aquela porta, a porta do tempo. 1, 2, 3. Isso. Permita-se então agora deixar-se ir e apenas entrar nesse lugar. Desse lado está um belo lugar à sua espera. Enquanto vai caminhando, eu irei levantar o seu braço direito pelo seu pulso e colocá-lo cá no alto, em movimentos circulares contrários aos ponteiros do relógio. E assim que o seu braço estiver lá no alto, os movimentos contrários aos ponteiros do relógio, vai desacelerando todo o seu metabolismo. Atenção, isso, apenas desacelerando, desacelerando, desacelerando. E quando eu libertar o seu braço, ele irá descer à velocidade tão só para entrar profundamente em transe. Isso, relaxe, relaxe. Isso. Então agora, aí nesse lugar procure sentar-se ou deitar-se confortavelmente. E hoje eu gostaria que você pudesse chamar a sua criança interior, aquele menininho pequenininho, aquele que gosta de brincar, ser livre, que seja proativo, brincalhão. Eu gostaria muito que você o convidasse a vir até si, ao adulto. Receba-o, chame-o e diga: vem até mim. Hoje estou aqui para te receber. E hoje você vai olhar para o corpinho dele e vai ver aí uma cor, uma energia que está associada a todo aquele tempo que ele ouviu tantas preocupações. Eu só gostaria que hoje o adulto acolhesse bem pertinho de si e fosse lá com a sua mão e lhe passasse essa energia de paz, de calma, dizendo-lhe: está tudo bem. 1, 2, 3. Isso. Toque-lhe agora e deixe que ela aconchegadamente perceba que o adulto está a dar tudo aquilo que ele precisa, transmutando, acalmando. Está tudo bem agora. Isso. É uma energia da calma, uma energia do amor, uma energia
paz do grande que está a dar ao pequenino, daquele que é sábio que está a dar àquele pequenininho que precisa de sentir isso. Diga-lhe, já passou, é bom sentir a nossa criança interior. Agora gostaria que você integrasse dentro de si. 1, 2, 3, integra, isso, leva lá, isso, integra, isso, respirando fundo, e nesse lugar onde existe muito amor dentro de si, muita paz, que está associada a todos aqueles momentos que você sabe descontrolar controladamente para poder brincar. Porque para podermos brincar precisamos descontrolando controlando. Isso. E gostaria que agora dissesse a esse pequenino: podes ser imperfeitamente perfeito. Só assim podes brincar na vida. Isso. Vou-lhe dar 3 segundos do tempo do relógio, que irão significar horas e horas e horas de bem-estar, equilíbrio. E assim que estiver, com esses 3 segundos que irão significar isso, esse tempo que eu estarei calado neste momento. Muito bem. Então vai gravar muito bem a sugestão que eu lhe vou dar. Sempre que estiver perante um desafio, algo novo, sente essa sensação de conforto e aconchego. A sua criança interior aconchegada dentro de si. A sentir essa paz muito grande. E tudo será na tranquilidade, podendo ser imperfeitamente perfeito. Descontrolando controladamente. Gravou, registou, executa. Textualmente. E agora sim, com essa sensação de paz e bem-estar, assim que eu contar de 1 a 3, vai voltando dentro do seu tempo e do tempo que nós temos. 1, um sentimento bom. 2, sente-se maravilhosamente bem. E agora sim, 3, respirando fundo, esticando o seu corpo. É bom? As lagriminhas no olho. Sim. Gostaste de abraçar o pequenino? Com os olhinhos lacrimijados. Só quanto tempo? Eu fico sempre perdido no meio disto tudo. Sei, não interessa. Quanto tempo você achou que esteve aí? Sei, pá, aí 2, 3 minutos. Não, Foi um bocadinho tiveste muito mais. Ah? Bom, eu quero agradecer ao Nuno. As mãos ficam frias porque quando sente entrando sim. rápido, as mãos ficam frias. Sim, agora é que ninguém te para, rapaz. Agora é que ninguém te para. Mas quero agradecer. Sei que foi uma oportunidade muito boa e que tu realmente Eu é tens. que agradeço o convite. Foi ótimo. Obrigado, João Patrício. Tens feito aqui um grande crescimento nesta Obrigado. experiência. Mas nós também queremos te agradecer, obviamente. Minha querida Rosa, obrigada e muita sorte para sábado, que vai inaugurar a sua clínica no Porto. Lá estarei para lhe dar um abraço. Obrigada. Um grande aplauso. Obrigada, Ju.